quem não me conhece, eu sou Silvia Vasconcelos e estou aqui hoje para tratar desse assunto bárbaro, que é relacionamento, pais e filhos, e hoje, com detalhe, um toque especial para as mães. Como eu sempre digo, eu sou assim um pouco como vocês, e eu sempre quis atingir a minha melhor versão. E eu senti uma grande dificuldade de relacionamentos, então, lá atrás, no ano de 2006, eu comecei a fazer cursos de análise transacional, hipnose clínica, coaching, e juntei todas essas ferramentas para auxiliar pessoas a atingirem as suas melhores versões. E hoje eu ajudo pessoas a serem protagonistas das suas próprias vidas, a atingirem os mesmos níveis de tranquilidade e superação, como eu conquistei e também essas pessoas que eu auxiliei também conquistaram na sua vida pessoal, profissional, financeira, espiritual e emocional. E se você quiser saber um pouco mais na sua vida, como é importante saber sobre relacionamentos de pais e filhos, principalmente hoje voltado para as mães, e irá fazer com que você caminhe mais firmemente para o seu autoconhecimento valorizado, vem comigo que você vai se dar bem, cola em mim, que você passa de ano. Eu trago hoje esta grande oportunidade que relacionar-se bem com os seus filhos é uma grande oportunidade para que você venha a vivenciar um relacionamento pleno, verdadeiro, duradouro com o seu parceiro, com a sua parceira, sabendo que os seus filhos, sim, esses farão parte da sua vida para todo o sempre. Não tem filhos que ficarão só um período aqui, e depois vai embora lá para São Paulo, para Americana, para os Estados Unidos, para a Europa, não importa, mas continuam sendo os seus filhos. Mãe, você merece sim viver um relacionamento com os seus filhos pleno, saudável e harmonioso, por não incluir na vida de vocês nenhum tipo de vícios, como o alcoolismo, o cigarro, drogas ou quaisquer outros tipos de maus hábitos. Para você conquistar um relacionamento pleno, verdadeiro e, acima de tudo, seguro, com seu autoconhecimento valorizado, vai fazer com que você tome as melhores decisões da sua vida. Então, hoje, eu quero tratar aqui com vocês sobre esse tema tão importante, que é esse relacionamento dos pais e dos filhos. Queridos, saber que os seus filhos são pessoas decentes, pessoas de bem, acima de tudo, seres humanos ímpar, não tem preço. Isso tudo é decorrência da boa educação que você passou para os seus filhos. E a partir desse momento, fica tudo mais fácil, pois os seus filhos estarão ali para te apoiar em todas as suas decisões, desde que você também saiba apoiá-los naquilo que eles querem verdadeiramente ser e não cumprir o seu desejo. Como eu sempre digo, é importantíssimo você desenvolver o seu autoconhecimento, que é mediante seu autoconhecimento, tudo vai ficar mais fácil. Como você se sente quando seus filhos não se dão bem com o seu parceiro, com a sua parceira, com a sua esposa, com o seu marido, com a sua namorada, com o seu namorado, com os seus amigos?
começa a fazer aquele furdúncio todo. E aí, muitas e muitas vezes, como é que você se sente? Você fica bravo, brava, chateado, chateada, triste, irritada? Como é que você se sente? Ou você sente de verdade mesmo que alguém precisa se posicionar para não estragar a relação de vocês? Até porque, muitas vezes, você vai se sentir castrada, invadida. Isso não pode acontecer. Ou você sente vontade de ir embora, sair por aí porque identificou, isso aqui é um barco furado, eu não nasci para ser mãe, eu não nasci para ser pai, e quer sair por aí. Você ainda tem essa sensação de que precisa mudar em muitas coisas, mas só não sabe quais coisas você quer verdadeiramente mudar. Se você está pensando em relação a isso, precisamos tomar todo cuidado. Por quê, Silvia? Porque essa live é para você, queridão, queridona. Quando nós falamos desse relacionamento, relacionar-se com o outro, esse ato, seja de relação de amizade, de afetos, de amores, não importa. O filho é aquele descendente que vai conviver com você para sempre. É aquele que tem a sua origem, o seu sangue que corre nas veias desta criança, deste adulto hoje. E a mãe? A mãe é aquela criatura magnífica que deu à luz, que cria, que embala, ou até mesmo as mães de coração, mas amam tanto quanto aquelas que gerou a própria criança. É importante pensar nisso. E por isso que hoje eu quero falar esse assunto tão delicado, porque muitas vezes nós simplesmente ouvimos vários e vários falando aí, eu não nasci para ser pai, eu não nasci para ser mãe. Então, por que tiveram filhos? Tiveram filhos, mas não querem assumir a responsabilidade que você já assumiu lá atrás e hoje, na sua vida atual, presente, você não está verdadeiramente assumindo o seu papel de fazer com que realmente faça resplandecer aquilo que você escolheu. Hoje eu quero contar uma história de uma amiga minha, muito querida, que há alguns anos atrás, ela se separou. Separou do seu ex-marido, e isso já tem alguns anos, gente. E ela achava a todo momento que ela precisava compensar a falta que a filhinha dela, a Maria Clara, sentia. A garotinha tinha apenas 5 aninhos de idade à época, mas ela sentiu uma falta do pai muito grande. E aí, a menina começou a apresentar sintomas de regressão. Como assim, Silvia? Gente, são comportamentos regredindo. Inclusive, uma criança de 5 anos precisou voltar a usar fraldas à noite para dormir. E a minha amiga, extremamente preocupada, acabou vindo procurar, obviamente, uma ajuda psicológica para poder entender o que estava acontecendo com a Maria Clara. Gente, o comportamento ali era, na realidade, que a psicóloga disse, olha, este é um comportamento comum às crianças, já que a filha estava exteriorizando toda a raiva que ela tinha guardado dentro de si na mãe, pela falta que ela sentia do pai, pelo rompimento do casamento, da relação dos dois. Então, ela exteriorizava essa raiva na mãe. E com o tempo, a minha amiga não percebia, mas ela acabava estimulando a Maria Clara a fazer algumas coisas que não eram tão legais. E aí, a minha amiga dizia assim,
Eu estava ali presente, mas eu dava comandos errados no dia a dia. A Maria Clara saía do banho e corria para a mamãe e falava assim: vem me enxugar. Poxa, a criança já tinha 5 anos, a criança sabia se secar sozinha. Mas a mãe pensava: poxa vida, o que me custa? Não me custa nada. Ela já sofre tanto com a separação do pai. Peraí que eu vou secá-la. Ia lá porque ela imaginava na sua cabeça: é um ato de carinho, é um ato de amor que eu estou fazendo. Na verdade, a Maria Clara, ela queria ser tratada como um bebê, porque a própria mãe, a minha amiga, alimentava aquilo. Então, ao invés dela querer crescer e se tornar independente, ela percebia que ela queria era regredir e tornar extremamente dependente da mamãe. Então, queria que secasse, à noite voltou a fazer xixi na cama, precisando a colocar fraldas, sendo que ela já tinha sido desfraldada há anos. Tudo isso, o que essa criança estava demonstrando? A criança demonstrava que ela estava tendo um tipo de posicionamento. E a mãe, erroneamente, infelizmente, gente, muitas vezes é por amor. Por amor cometemos muitos erros. Daí, reconhecer que ao invés de falar para a filha com amor, filhinha, você tem que se tornar também independente. Você pode se secar sozinha. Dar à criança a independência e a autonomia, a mãe tirava. Porque a mãe ia lá e cercava de mimos, de cuidados nesse sentido. Pior era que a minha amiga achava que estava fazendo bem. Ela não admitia que aquilo ali fosse errado. Então a minha amiga entendeu que estava agindo como uma mãe que queria proteger demais para compensar a ausência do pai. Por causa da separação. Isso retirava a independência total da Maria Clara, sem ela perceber, sem ela se dar conta disso. Agora, com o tempo, com as orientações psicológicas, com muitas técnicas, essa minha amiga já está, conseguindo resolver super bem em relação à filha. Assim como essa minha amiga, muitos pais adotam posturas que se revelam negativas para os filhos, apesar de sempre, claro, haver as boas intenções por trás de todos os atos, gente. Eu quero trazer aqui hoje 12 atitudes, uma lista curta até se formos pensar, que podem sim prejudicar o filho sem você nem desconfiar que está prejudicando. Uma das coisas que eu vejo que é extremamente complexa e que muitos pais fazem isso é deixar dormir com os pais. A prática prolongada de dormir com os pais, a famosa cama compartilhada, pode fazer com que a criança não desenvolva a autonomia e a independência, que fazem parte natural do processo de evolução da criança. Até certa idade, gente, 6 meses é o máximo que dá para ficar ali compartilhando camas, são aceitáveis. Mas dormir com o pai mais do que esse período já não é mais. Por quê? Porque desde cedo precisa incentivar as crianças a dormir no seu próprio quarto e não querer dormir entre o casal. Por quê? Além de tirar toda a privacidade e intimidade do casal, os filhos ali compartilhando a mesma cama vai trazer também
este problema. Então, a gente precisa observar isso. O que é importante realmente para o desenvolvimento da criança é que ela se sinta segura. Bem, é extremamente importante a criança saber: os pais estão por perto, os pais estão no quarto ao lado, eles estão ali para protegê-las. Então, fica mais fácil? Claro que fica mais fácil. Então, outro problema dentro da minha listinha: dizer sim para tudo, ser permissivo demais, mesmo querendo demonstrar confiança nos pequenos, tende a ser ruim, porque os filhos podem se sentir abandonados, como se os pais não tivessem ali tempo e nem interesse para cuidar deles. Prestem atenção, o não também faz parte da boa educação, do carinho e atenção pelas crianças que os pais demonstram e se preocupam com os seus filhos. É importante observarmos isso. Eu deixo meus filhos fazerem o que quiserem. Não, aprenda a dizer não. Eu vou fazer uma live de dizer não. Isso é extremamente importante. Por quê? Porque eu conheço várias pessoas que têm dificuldade em dizer não. Isso é perigoso? Extremamente perigoso. Por quê? Porque você se torna um pai, uma mãe permissiva demais. Tudo pode. Mas eu quero ser um pai, uma mãe legal. Opa! Não é, nós não estamos aqui para ser legais, nós estamos aqui para educá-los da melhor forma possível. Ok? Uma outra coisa, matricular em muitos cursos. As crianças envolvidas em diversas atividades, além da escola. É curso de idiomas, porque precisa aprender inglês, francês, alemão, o ralho que o parta. Nas escolinhas esportivas, é judô, é karatê, blá, blá, blá. Aulas artísticas, vai fazer aula de balé, vai fazer aula de yoga, vai fazer aula de nado sincronizado. Gente, sob essa justificativa de que eu estou preparando o meu filho para o futuro, gente, esqueceu que é criança e que precisa ter tempo de brincar. Brincadeiras. E a criança não tem esse tempo. O ideal, é óbvio, que a criança tenha algumas horas por dia para ela ser criança. Porque se você coloca em atividades demais, a criança muitas vezes não vai aprender todas e vai estar extremamente cansada, extenuada e não vai ter um bom desenvolvimento. Gente, a criança precisa ter tempo de ser criança. Melhor ainda, é claro, se os pais puderem estarem ali juntos, sendo crianças com seus filhos. Mas é mais complicado, por quê? Porque quando tem os filhos pequenos, olha lá, Maurício, muita água mata a planta. Isso mesmo, nós precisamos regrar. Tudo que é demais fica em excesso. Amor demais. Não, não é amor demais. Você está pondo responsabilidade demais nas costas de uma criança. Eu observo que algumas amigas colocam os filhos em vários tipos de atividade. E eu já fui buscar as crianças na escola e estão lá assim, extenuadas, mortas. Tia, não aguento mais. Então, gente, observe isso. É importante observar isso. Por quê? Porque a criança estará cansada, extenuada e muitas vezes não vai ter o melhor desenvolvimento que teria na escola. Vamos observar isso. Uma outra coisa,
proteger de forma excessiva. Quando o filho é demasiadamente protegido pelos pais, a criança, ela não vai aprender a lidar com desafios. Gente, é claro que precisa ser levado em conta a idade, a maturidade da criança. Por quê, Silvia? Porque nós temos a maturidade psicológica diferentemente da biológica. Tem crianças que se desenvolvem muito mais rápido do que outras. Então, observe isso. A idade da criança, a maturidade. Ela precisa aprender a agir por conta própria? Claro que precisa. Só tem de ser orientada. Como os conflitos poderão ser resolvidos no dia a dia? Pais que fazem tudo pelos filhos não permitem que eles desenvolvam esse lado. E aí, ao contrário, as crianças a sentirem receio de tudo e não terem iniciativa para o futuro. Gente, tá ali já na adolescência, 12, 13 anos, já tem condições de pegar um ônibus sozinho, um circular, para ir de um bairro para o outro. E tudo fica mais fácil. Mas a gente dá sim esta liberdade, mas é aquela liberdade vigiada. Tá com medo, tá com receio? Deixa a criança ir na frente, você vai seguindo atrás, até que você adquira a confiança e a criança também tenha confiança. Então, gente, proteger de forma excessiva não vai deixar a criança lidar com os desafios. Nós precisamos aprender a lidar com os desafios. Para quê? Porque nós não teremos os nossos pais para sempre. Então, a criança precisa lidar conforme vai adquirindo a maturidade. A gente vai observando. Oi, Luci, seja bem-vinda. Dudinha, tu tá atrasada, gata. Super beijo, amores. Mandem seus aviõezinhos, convidem os amigos e os familiares. Quem precisa ver uma live de relacionamentos, pais e filhos. Isso é que importa, Dudinha. Vamos lá, amores. Sexto na minha listagem. Não respeitar a privacidade. Pedir que o filho conte tudo o que aconteceu na vida dele, querendo ser amigo demais. Será que você não está sendo invasivo demais? Pergunte, mas não precisa perguntar tudo. Então, deixe a criança contar, o adolescente contar. E, gente, um outro problema seríssimo é a situação piora se ao ouvir o que ele conta para você, o pai, a mãe, começa a tecer críticas em relação ao comportamento. Você não poderia ter feito isso, você tem que ter feito aquilo outro. Você começa só a criticar. Ele não vai te falar mais nada. Fica ainda mais crítica a situação se você compartilha o episódio com estranhos. A repetição do ano na escola, o fim do namoro, ou algo positivo, não importa, mas ele não queria que você falasse para o outro. Com pessoas de fora da sua família. Não é porque não se trata de um adulto que não mereça ter a privacidade respeitada. Nós temos que respeitá-los. Conta para os tios, para os primos, derrota. Isso mesmo, Dudinha. Tem que respeitar a privacidade. É criança, mas é uma criança. Mas também tem que ter a sua privacidade. Temos que observar isso. Por quê? Porque senão ele vai perder a confiança em você. Tudo que eu conto para a mamãe, ela conta para os outros. Tudo que eu conto para o papai, ele conta para os outros.
Eu não quero que os outros saibam das minhas coisas. Eu tenho algo que eu faço e que para mim funciona muito, que é o seguinte: aquilo que é meu, eu tenho que contar para aqueles que eu amo. Não são outras pessoas que têm que vir contar. Eu conto. Tem que saber da minha boca. Aconteceu XYZ. Então, observem isso. Oi, Marcinha, aqui em casa tivemos os dois lados. Minhas filhas nunca dormiam conosco e são muito independentes, mas o neto sempre dormiu com os pais ou comigo e ficou muito dependente. Sim, lindona! Eu até lembro desse caso. Em janeiro do ano passado, eu aluguei um espaço, uma chácara, para a gente ficar 3 dias lá, comemorando. Como disse um amigo, era a folia de Santo Reis, né? Ficamos 3 dias comemorando o meu aniversário. Oh, beleza, né? E ele, louco para ficar, para brincar com as outras crianças, mas ele nunca tinha dormido longe ou do pai ou da mãe ou dos avós. E eu falava: filho, pode ficar. A mamãe e o papai não vai ficar, mas a titia tá aqui. Os outros estão aqui. Ele queria ficar, mas era a dependência. Olha como isso é problemático, gente. Então, nós precisamos observar que muitas vezes fazemos por amor e é o amor que a gente pecou. Oi, Edna lindona, seja bem-vinda. Oi, Dudinha. Eu sou muito assim, até porque aprendi a ser muito seletiva. Não é todo mundo que tem que saber. Isso, lindona. Mas a gente tem aquelas pessoas especiais que a gente quer contar da nossa boca. Eu falo que as coisas minhas importantes, sejam boas, sejam ruins, quem eu amo tem que saber da minha boca. São os meus pais, hoje é só a mamãe, que o papai já é falecido. A minha mãe tem que saber da minha boca, os meus irmãos, tem que saber por mim. As minhas sobrinhas, que para mim são minhas filhas. Isso não tem preço. Por quê? Porque eu cresci assim, tendo a confiança e a credibilidade. Oi, Dudinha, as primeiras pessoas que chegam à nossa cabeça, isso mesmo. Uma outra dica, gente, fazer comparações em família. Isso para mim é o fim da picada. Por quê? Algo bem comum, mas muito comum, não é isso, minha gente? Nas reuniões familiares, são as comparações envolvendo irmãos e primos, ignorando que cada criança tem a sua característica, que cada criança tem o seu tempo. Não desrespeite o tempo do outro. Por quê? Porque todos têm possibilidades, todos temos limitações, cada um no seu tempo. Maurício, putz, primos. Gente, quer coisa pior do que isso? Até hoje, depois de velho, sim. O fulano sim, né, Maurício, é bem sucedido. O cicrano, o cicrano não tem jeito. Pô, que é isso? Não dá, gente. Isso prejudica a autoestima e promove percepções de desvantagem das crianças entre os outros pequenos. Eu tenho uma tia muito querida que ela sempre elogiou muito as filhas. E eu, criança, falava assim para a mamãe: mãe, fala um elogio nosso, fala que nós somos bonzinhos. Fala alguma coisa, faz um elogio nosso. Aí a minha mãe fala: mas não preciso fazer, vocês são bonzinhos. Mas eu não entendia, eu achava que não. Mas era aquela comparação.
Ah, porque fulano faz isso. A fulana desfila, faz tal coisa. Ah, fulana nada. E eu não fazia nada. Então, gente, isso não é legal para criança. Por quê? Porque hoje na vida adulta, né, Maurício? Ó, papo de casamento, de fazer um neto, tá doido, hein? Pois é. Isso, Bárbara, cada um tem o seu tempo e tudo bem. Comparar o outro é muito ruim. Oi, Dudi, quando você tá do outro lado, quem fica usando você para falar como se tu tivesse ganhado o Oscar? É chato demais, porque as pessoas te pintam uma coisa chata. Aí os de casa já te comparam ao outro primo do primo. Exato. E aí, muitas vezes, a gente não se sente tão bem. Por quê? Ah, porque só vê o outro. Ai, porque o outro fez isso, porque o outro desfilou, porque o outro nadou tanto. Gente, cada um no seu tempo. Fazer comparações entre irmãos. Ah, porque sua irmã é mais inteligente, sua irmã é estudiosa. Ah, teu irmão não estuda. Gente, em casa, tinha isso? Tinha. Mas, amores, percebam que esses tipos de coisas nós levamos para onde, Silvia? Para hoje, para a vida adulta. Hoje somos adultos maiores e capazes, mas com várias limitações, crenças limitantes que foram incutidas desde a mais tenra infância. E isso por amor. Olha que coisa. É verdade. É verdade esse bilhete, gente. Oi, Maurício. Aí eu acho legal, mas é raro acontecer quando me comparam de forma boa. Pois é, meu amigo, então vamos melhorar aí, Maurício. Oi, Dudinha. Pior ainda é com o irmão, porque se a pessoa tiver a mente fraca, acaba criando até rivalidade dentro de casa. Sim, isso não é bom. Por quê? Gente, irmãos, primos, a gente vai conviver, é o melhor da nossa infância, a gente viveu com os primos, com os irmãos. E por que fazer esse tipo de coisa? Para a gente trazer para a vida adulta ressentimentos? Não faça comparações. Cada um tem o seu tempo, respeite. Por quê? Porque nós não sabemos tudo e não temos como fazer tudo que o outro faz. Cada um tem características próprias. Nós não podemos querer fazer do outro o nosso espelho. Ah, porque o seu primo, ele sim. Ah, a sua prima. Por favor. Cada um dentro do seu cada qual. Não vá prejudicar a autoestima. Não faça com que o outro se sinta ruim, mal. Vou falar um palavrão. Se sinta o cocô do cavalo do bandido. Ah, porque o outro é tudo de bom e eu não sou nada. Você é um ser especial. Não pense assim. O erro foram deles, não seu. Você não pode querer carregar isso para sua vida, para sempre. O prazo já acabou, chega, e é agora. Esse fardo não te pertence. Oi, Dudinha, nunca, cada qual tem seus dons. Deus entregou habilidades a cada um de nós. Sim, lindona, com toda certeza. Basta que nos conheçamos e reconheçamos elas. Sim. Oi, Toquinho, lindão! Seja bem-vindo, amigo querido! Eita, que casal bonito! Irani e Toquinho! Então, observem isso. Nada de fazer comparações, que o fulano é melhor e o cicrano não é. Por favor.
Outra dica. Essa daqui é uma clássica, não é isso? Escolher a roupa do filho, impor às crianças a maneira de se vestirem no dia a dia. Ou vai refletir no desenvolvimento delas. Nesse momento, você começa a anular a personalidade e a criatividade infantil, justamente numa fase de grande desenvolvimento. Eu tenho uma amiga super queridona, a Suzana, professora Suzana, tem uma filha linda que é a Dudinha. Ela chama Duda, né? A Maria Eduarda. A Dudinha ela é terrível, como todas as Dudas, viu? E aí, às vezes ela coloca umas meias lá, roxa, amarela. Olha, mamãe, como é que eu estou? Minha amiga fala, está linda? Maravilhosa. Por quê? Porque é a personalidade dela. Ela que escolheu. Você colocar que você tem que vestir isso, que você tem que vestir aquilo outro. Opa! Não. Deixa que a criança... Claro, ai, Silvia, mas é o bebê. Ok. Mas vai chegar um momento que a criança vai escolher que roupa que ela quer pôr, que roupa que ela quer que compre. Deixa ela desenvolver a criatividade, a personalidade. Oi, Bárbara, e escolher cabelo. Tudo bem que eu peguei piolho, kkk, mas nossa, fiquei muito brava. Pois é, cabelão fácil para pegar piolho, né? Gente, deixa a criança escolher a roupa. Qual roupa ela quer pôr? Porque, Silvia, para desenvolver a sua criatividade, a sua personalidade. Gente, tem roupa que você veste e tem que ter personalidade para vestir. Não é qualquer um que fica bom com determinadas roupas. Tem que ter o porte, eu falo. Sempre, sim. Outra dica. Ficar falando sobre despesas. Ai, gente, por favor. Comentar direto. Ai, como a sua escola é cara. Meu Deus, não aguento mais. Como o filho custa muito dinheiro. Gente, mesmo que seja a boa intenção, né? O ditado já diz tudo. Que de boa intenção o inferno tá cheio. Então, presta atenção. Você quer que o seu filho valorize que ele está tendo um grande privilégio de estudar ali numa escola particular. Observe. Mas todas as vezes que você ressalta que filho custa caro, é um gasto muito grande, que a escola dele custou tanto, e que ele está investindo muito, está gastando muito, a criança vai achar e vai se sentir um fardo para sua família, vai se sentir pressionado o tempo todo. Nossa, os meus pais gastam tanto comigo. Gente, tem crianças com depressão, vocês sabiam disso? É muito sério. Então não fica falando das despesas. A gente sabe que custa caro. Não é barato. Mas você não optou em ter filhos? Então vai arcar com os custos. Não está aguentando a particular? Põe na pública. Mas não fique jogando ali todo momento que custa caro, que ele dá muito gasto. Por favor. A criança vai se sentir ruim, vai achar ali, a todo momento, nossa, eu preciso fazer mais. Filho, você já faz. Tá bom, tá estudando. Outra dica, vamos lá. Fazer tudo pelo filho. Gente, eu já tinha ressaltado aqui atrás que crianças, elas começam a desenvolver a sua autonomia muito cedo. Desde muito cedo, elas já começam a desenvolver a sua autonomia. Quanto antes esse processo for iniciado, mais benéfico é, tanto para os pais quanto para as crianças. Afinal, gente, nenhum pai, nenhuma mãe
quer ver o filho sofrendo, por não saber se virar sozinho em tarefas simples, como, por exemplo, gente, dar o lacinho ali, amarrar os sapatos, o próprio tênis. Cada idade, cada época, a gente vai dando as tarefinhas para ele fazer, para ela fazer. Então, pensem nisso. Oi, Cris, eu falo no sentido em que ele dê mais valor nas oportunidades, mas vou rever minha forma de falar. Isso, lindona. Você pode demonstrar que ele é uma criança privilegiada, que ele tem boas oportunidades, mas não jogando para ele que a escola dele custa caro, que ele custa caro para você. Tá? Então, a gente pode colocar que, sim, ele tem boas oportunidades, que ele precisa valorizar as oportunidades, mas não fica falando o preço da escola, o preço do judô, do karatê, da natação, o que seja. Tá, querida? Observe isso. Outra dica: ignorar e negligenciar as emoções. Gente, essa é clássica. Não importa a idade do filho. Ele pode ser criança, ele pode ser adolescente, ele pode ser adulto. Mesmo muito pequeno, que ele não saiba dizer o que é que ele está sentindo, que você fala, isso é uma coisa boba. Mesmo que possa parecer uma coisa boba, uma besteira, jamais deve dizer a ele para deixar para lá ou esquecer. Sente e converse. É extremamente importante que os pais ofereçam a segurança que a criança, o adolescente, espera. Por quê? Porque a partir desse momento ele possa se expressar verdadeiramente. É, Bárbara, isso é verdade. A forma de falar muda tudo. Por quê? Porque a criança, ela não pode se sentir peso. A criança não pode se sentir menosprezada. Nós precisamos observar isso. Outra dica: não deixar brincar por medo. Gente, aqui em casa, a mamãe pecou muito nesse ponto. Por quê? É claro que os pais devem se preocupar com os filhos, mas impedir que os filhos brinquem no parquinho do prédio, ou que durma na casa do coleguinha, do amiguinho. Isso é muito ruim. Por quê? Porque indiretamente você quer transmitir aquela mensagem e a sensação de que os filhos sempre estarão em risco, em perigo, e que nunca vão ter condições de aprender e de serem independentes e cuidarem de si mesmos. Gente, observe isso. Olha, hoje eu já entrei em 5 academias de natação, porque a mamãe não deixava a gente nadar. Ia no riozinho, não, pelo amor de Deus. Sim, Dudinha, a mamãe não deixava nadar no riozinho, morria de medo. Então, não aprendeu. E hoje, entrava na academia de natação, grudava na borda da piscina, você quer me afogar, você quer me matar. Hoje eu já nado, não com aquela desenvoltura toda que eu gostaria, mas nado. Então, amores, é importante, deixe a criança brincar. Ah, não quero que brinque ali porque eu tô com medo, não vai naquele brinquedo. Não faça isso. Deixe a criança desenvolver. Tem que ter o cuidado? Claro que tem. Tem que se preocupar com os filhos? Sim, claro que tem. Mas, amores, temos que observar isso. Oi, Dudinha, quando criança eu andava de cavalo.
Corria atrás de vaca, tentava tirar leite com meus avós. Tinha medo de nada, kkk, uma peste. E eu também, mas nadar para mim foi muito difícil. Hoje mudou, mas antigamente, não. Fátima, quantas verdades. Nossa, que infância. Tivemos só limites. Isso, não podia nada, né, Fátima? Não vai dormir na casa de um amiguinho, não pode ir no riozinho nadar. Gente, morava a 100 metros do riozinho e não podia. E olha que no riozinho ali era raso. O do fundo lá da minha casa. Então, era só limites. Não faça isso, não faça aquilo outro. Pois é. Então, quando nós observamos estas coisas, a gente não brincava na nossa infância de algumas coisas muito bobas. Por quê? Por medo, por proteção demais, se preocupar demais. Gente, não dava autonomia. E a gente crescia como? Nos tornávamos como? Adultos inseguros. E que muitas vezes você ia buscar a segurança em outros lugares, já que dentro de casa não tinha. Gente, isso não pode. Ok? Então observem. Isso, não é que é para ser permissivo de tudo, que eu falei no início da live, não é para permitir tudo, mas dar um pouco das liberdades aos poucos. Oi, Maurício, prof, tem um sobrinho na adolescência, muito complicado esse momento, tudo muito fácil, drogas, crimes, sexualidade, apesar da confiança, tenho muito receio por ele. Maurício, conversar bastante, meu anjo, com ele. Por quê? Porque hoje, né, Fátima, lá antigamente na nossa cidadezinha aqui do interiorzão, que eu tô aqui em Dolcinópolis, aqui não tinha drogas, não tinha nada disso. O máximo demais que tinha era lança-perfume no carnaval. E eu não ia no carnaval, papai não deixava. Então, quando a gente olha hoje o negócio mudou. Então, o que precisa? O tio precisa ter essa amizade, essa via de mão dupla e conversar com os sobrinhos. O que está acontecendo? Quem são os amigos? Mas para a gente saber o que ocorre. Hoje mudou? Claro que mudou. Mas a gente dá a liberdade, mas, meninos, como dizia o Leviatã, não é isso, do Thomas Hobbes? Uma liberdade vigiada. Para quê? Para a gente ver qual é a confiança que os pais têm. Ah, não, eu posso confiar. Beleza. Aí a gente dá mais créditos. É igual crédito, gente. Para você ter crédito na vendinha, você tem que ir lá e pagar. Então, a gente vai dando os créditos aos poucos. Esse moleque tá demais, ainda quer passar a perna no tio, no pai, na mãe. Pois é, então, precisa ter uma conversa bem próxima para saber verdadeiramente, Maurício, o que está acontecendo. Às vezes, a pessoa... Eu quero fazer uma live para tratar sobre tribos. Ah, mandou um aviãozinho para ele. Muito bem, isso mesmo. Por quê? Porque muitos adolescentes, eles querem pertencer a uma determinada tribo e fazem qualquer coisa para pertencer a uma tribo. Silvia, por que eles querem estar numa tribo? É o pertencimento. Infelizmente, sim. Infelizmente, isso não acontece só nos jovens. Tá? Acontece com a criança, acontece com o adolescente, acontece com o adulto. Então, eles querem ter uma tribo, um pertencimento. Só que a gente precisa vigiar para saber qual é o local que você quer pertencer. Ok? Oi, Cris.
E muitas vezes não percebemos e passamos essa insegurança para nosso filho. Sempre repenso tudo o que minha mãe fez comigo e procuro não pecar com o meu filho. Sim, Cris, por quê? Às vezes, nós, na ânsia de proteger demais, nós não damos autonomia. Ou eu quero ser o amigão demais e a permissividade demais, e aí também se perde. Então a gente vai dando como se fosse créditos. Você não vai ao banco pedir um crédito, se você pagar, você vai ter mais. Aqui no interior, você consegue ir lá no supermercado do seu Adílio e comprar, peraí que tá desfocando de novo, e comprar ali fiado. Se você é um bom pagador, ele vai dar mais crédito para você comprar. Eu, desde pequenininha, comprava lá na venda, ó, no supermercado fiado. Mas eu ia lá toda semana pagar. Então, é crédito. Da mesma forma que a gente tem um crédito no supermercado, num banco, numa loja, a gente dá o crédito ao filho, o crédito ao sobrinho. Mas dá um pouquinho do crédito. E vai olhando, gente. Precisa, sim, dar a autonomia, ok? Por quê? Para que isso não se modifique. E o último, falar que apoia, mas não incentivar. Ah, eu apoio meu filho em tudo, na profissão que ele quiser. Quantos pais dizem que o filho pode optar, escolher a carreira que quiser, desde que você seja feliz? Mas não apoia, gente. Por que que não apoia? Olha só. Por que que ele não apoia? Ah, eu quero que o meu filho escolha a carreira que ele quiser. Tá, surgiu um estágio. Quantas vezes eu fiz estágio de graça? Mas o que que você queria, Silvia? Eu queria o aprendizado. Mas precisa o quê? Do apoio do pai, da mãe. Por quê? Porque senão ele não tem como pagar, gente. O estágio. Muitos estágios são de graça. E precisa do quê? Precisa comer, precisa de transporte, precisa vestir, calçado. Oi, Cris, verdade, profa. A cada prova que ele me mostra maturidade, eu vou liberando um pouco. Para eles, são ótimo ir sentindo essa conquista. Sim, porque a gente vai dando esses créditos. E eles, a gente vai confiando nele e eles vão confiando na gente. Quando eu falo, gente, de apoiar, eu tenho uma amiga super querida que ela queria muito fazer direito, que ela queria ser juíza. E na família dela só tinha médicos. E os pais falavam assim: eu não vou pagar sua faculdade de direito. Se você quiser, você trabalhe. Se for medicina, eu pago. E a Adriana, linda, maravilhosa, ela foi fazer direito. Hoje, ela é juíza federal do Tribunal Regional da Terceira Região. Tá, gente? Mas não teve apoio nenhum. Ela trabalhou e pagou a faculdade. Se fosse medicina, ela não precisava trabalhar, que os pais pagariam a faculdade dela. Mas foi direito, ela teve que trabalhar e bancar a faculdade dela. Quando ela foi fazer cursinho, ela teve que trabalhar e bancar o cursinho dela. Então, não foi fácil, mas os pais falavam o quê? Eu não apoio. Mas hoje ela é uma mulher de muito sucesso. Gente, falar que apoia sem incentivar não ajuda. Então, apoie o seu filho na carreira que ele quiser. O importante é que realmente ele seja feliz. Silvia, o que fazer para mudar? Para quem quer repensar as atitudes, mas não sabe qual linha de corte vai tomar, um jeito prático e simples é refletir sobre como o comportamento dos pais vai refletir no desenvolvimento do filho. Isso que é importante, porque muitas e muitas vezes os pais querem sim mudar aquilo que aconteceu no seu passado com os seus pais, mas estão pecando hoje com os seus filhos.
Oi, Maria, seja bem-vinda. Então, gente, tá na hora de tomar verdadeiramente esta decisão. Vale aqui um autoquestionamento e uma análise. Se a atitude que pretende adotar vai potencializar ou prejudicar o desenvolvimento do seu filho. Um exercício muito clássico, básico, e que ajuda muito são os pais a não tomarem decisões aí impulsivas, sem reflexões. Por quê, Silvia? Porque os pais, eles refletem um pouco e depois tomam a decisão. Para quê? Para não se tornar aqueles pais que muitas vezes já foram até considerados tóxicos, aquelas relações de simbioses. Então, nós precisamos nos posicionar. E você, pai, você, mãe, como genitor, qual é a sensação de segurança e autoconfiança na educação dos seus filhos que você quer verdadeiramente passar? Vou postar de novo. O que você faz para fortalecer o seu vínculo com os seus filhos? Por quê? Porque precisa verdadeiramente existir este fortalecimento, gente. Não pode ser da boca para fora. Tem que ser do coração. Então, fortaleça isso. É extremamente importante que todos, pai, mãe, avós, tios, primos, que participem de todas as fases da vida dos seus filhos. Sejam bebês, sejam crianças, adolescentes, adultos, com seus filhos, com seus netos, pois família é um elo que temos por toda a eternidade. Muitas vezes achamos que só é aqui. Não, não é só aqui. Vem, de muito e muito tempo. Eu espero imensamente ter impactado a vida de vocês que têm filhos. E não importa, meus queridos, minhas queridas, em qual fase, o importante é participar. Sejam firmes, fortes, vocês podem tudo juntos. Pensem nisso. Ninguém melhor para cuidar e te acalentar do que você mesmo. Você pode fazer isso. Mude as vibrações, as dores do passado. Se você foi podado, podada, castrado, castrada. Deu até vontade de fazer um filho? Ah, meu bem! Pois é. Seja você a sua grande luz, inspiração. Pense sempre nisso. Cuide da sua criança interior. Observe como que você foi cuidado no passado e como você quer e cuida dos seus filhos, dos seus netos hoje. Nós temos muito para aprender. Por quê? Porque nós somos seres em evolução, em eterna construção e podemos ser melhores a cada dia. Eu sempre falo que eu gosto muito dessa frase do Erik Erikson. Quanto mais você conhece a si mesmo, mais paciência tem para o que vê nos outros. Porque aquilo que está no outro e que te irrita, você tem em você. Você só não percebeu. Oi, Maeli! Lindona, boa noite, seja bem-vinda. Oi, Cris. Aprendemos muito com eles também. Quanto aprendizado tive com meu filho, profa. A semente que planto diariamente nele brota em mim também. É incrível. Sim,
Eu tenho uma aluna muito querida, a Cristiane, que ela fala assim, que quando ela olha os filhos, ela fala, é o meu coração batendo fora do meu peito. Sim, todos os dias. A gente olha e se aperfeiçoa. Não somos perfeitos, porque o perfeito é o pronto, o finalizado. Nós não estamos prontos, finalizados, somos seres em construção. Isso mesmo, Maurício. Tábula rasa, né, profa? Isso mesmo, querido. Somos seres em eterna construção, evolução. Estamos aqui para melhorar a nossa caminhada, a caminhada daqueles que estão próximos a nós. E eu sempre digo, eu tenho um grande propósito na minha vida. E esse grande propósito que eu tenho na minha vida, eu tenho o prazer de dizer, eu ajudo pessoas a se tornarem as protagonistas das suas próprias vidas, a conquistar a vida que sempre sonhou, desejou e que ainda não tem. Queridão, queridona, se tem que fazer, faça. Motivação não é fazer quando tem vontade. Precisa sim fazer. Queridos, gratidão imensa por todos vocês que acompanham as minhas lives. Eu e toda a minha equipe do Instituto SAV só temos que agradecê-los. Que eu possa ser melhor hoje daquilo que eu fui ontem, que eu possa ser melhor amanhã daquilo que eu estou sendo hoje. Este é o verdadeiro caminho para a evolução da humanidade. Super beijo, queridos. Gratidão eterna.